Olá, caríssimas e caríssimos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Ramos e nós estamos numa série de vídeos a respeito do Pentateuco. Aqui na introdução, nós vamos falar da introdução propriamente dita, a revelação fundamental, a teoria dos documentos, que é uma parte um tanto complexa, a lei mosaica, a autoridata e todas essas coisas relevantes ao Pentateuco. É um contexto belíssimo e vale a pena ser apreciado. Pentateuco é uma palavra grega que significa conjunto de 5 livros e emprega-se normalmente como sinônimo do grupo dos 5 primeiros livros do Velho Testamento. Na Bíblia hebraica, estes livros formaram um grupo à parte intitulado a Lei, Torá, porque apresentam um caráter legal. Embora tenha um número considerável de narrativas históricas, por várias vezes se emprega esse termo no Novo Testamento, referindo-se àqueles 5 primeiros livros. Você pode confirmar isso em Mateus 12:5, João 45, Atos 14:15, Atos 24:14 e 1 Coríntios 14:34. Foi assim que nós aqui no canal deliberamos analisar então primeiro o Pentateuco separadamente e em seguida os outros livros, conforme vocês verão. A revelação fundamental. Bom, é sabido que o Pentateuco nos fornece os principais fatos da revelação divina, principalmente nos primeiros capítulos. E é que ficamos a saber o que foi Deus, por exemplo, né? O Criador do mundo em que vivemos. Segue-se a descrição da queda do homem, a revolta da criatura contra o Criador, pelo meio do qual a humanidade, e com ele toda a criação, teve que suportar a maldição divina. Vem depois a promessa do Salvador, a semente da mulher, lá em Gênesis 3:15, com a indicação das circunstâncias em que este Salvador aparecerá no mundo. Primeiramente, há um quadro geral do universo em que o pecado leva o Senhor a destruir o homem pelo dilúvio, fazendo-o desaparecer da face da terra. Depois desse dilúvio, que só escapou a família de Noé, evidentemente, surge um período de apostasia, cujo cúmulo leva o homem a construir uma torre capaz de enfrentar as nuvens e até mesmo ao próprio Deus. Gênesis 11:4. Deus, porém, na sua bondade infinita, propõe-se separar um povo de que há de sair o Salvador. Ur dos caldeus chama Abraão, um dos descendentes de Sem, Gênesis 11:26, e através dele promete a bênção a todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Os filhos de Jacó emigraram para o Egito, onde, após anos de tranquila estada, se transformaram numa grande e poderosa nação. Surge a escravidão como uma tentativa para restringir o progresso deste então povo, mas o Senhor o liberta e com ele realiza uma aliança no Monte Sinai. É a lei mosaica que lentamente vai sendo explicada, mas a libertação do Egito por meio de Moisés não passa de um símbolo da obra redentora de Cristo. João 1:17, Colossenses 2:17. Narrações que não podem ser tomadas como meras representações dos acontecimentos históricos pelo seu significado espiritual que podemos e devemos atribuir-lhes. Belíssimo, não é? Vamos falar agora da parte mais complexa e que traz mais briga, evidentemente, que é a teoria dos documentos. Há muitos autores, exegetas, teólogos que negam categoricamente a origem mosaica desses primeiros 5 livros, dividindo o Pentateuco em diferentes fontes ou documentos e admitindo que esses livros só começam a aparecer unidos no tempo do escriba Esdras. Era esta a teoria corrente ainda no fim do século passado? E a partir daí, todavia, sérias dúvidas se têm levantado contra a chamada teoria dos documentos, dando origem a divergente opinião, ou divergentes opiniões, melhor dizendo. Como ainda se segue essa teoria em muitas escolas de teologia, será útil fazermos alusão aos primeiros argumentos aduzidos e, bem assim, provar que seriam insustentáveis. Primeiro, os nomes divinos. Queridos e queridas, logo no início se separou ou se reparou na variedade dos nomes atribuídos a Deus, daí o falar-se em nomes jeovaístas e eloístas, conforme Deus é denominado Jeová ou Elohim, ou Javé e Elohim.
Mas temos observado que o Corão dos maometanos apresenta um caso idêntico. Uns textos falam de Alá, que em hebraico, né, na língua hebraica, vai ser Elohim, e outros de Rab, que em hebraico vai ser Yahvé, Senhor. Quanto à reunião dos dois termos Yahvé Elohim, que só aparece em Gênesis 2, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 24, e no Êxodo 9, 30, não é o caso para supor tratar-se de um autor diferente. Em conclusão, os partidários dessa teoria não podem sustentar a infalibilidade dos seus argumentos, baseando-se apenas nos diferentes nomes de Deus. 2. Linguagem e estilo. Fala-se ainda em diferentes linguagens, de estilos e de até aspectos teológicos, se bem que tais maneiras de pensar, sendo meramente subjetivas, não são de grande importância. É de notar que um dos defensores da teoria dos documentos, após um exame rigoroso, chegou à conclusão de que são pequeníssimas as diferenças linguísticas de várias fontes e acabou por admitir que se trata de ligeiras diferenças meramente acidentais. 3. As narrações em duplicado. De maior importância é o fato de o mesmo acontecimento ser por vezes narrado de duas maneiras. Seria o caso da criação, do dilúvio, da esposa de Abraão, da ida de José para o Egito, das 10 pragas e ainda da rebelião de Coré, Datã e Abirã. Não raro as descrições são apresentadas em separados. Por exemplo, a história da criação. Noutros casos, afirma-se que as descrições foram habitalmente ou habilmente reunidas numa só história por um redator. Por exemplo, a história de José. Em nenhum desses casos, todavia, há realmente uma narração em duplicado do mesmo acontecimento. Quanto à origem ou à história da criação propriamente dita, convém distinguir entre revelação da obra criadora de Deus, no primeiro capítulo de Gênesis, e a história do mundo criado no capítulo imediato. Quanto ao dilúvio, que é um dos casos mais discutidos, é o uso afirmar-se que, primeiramente, Noé foi incumbido de introduzir na arca um casal de cada espécie de animais, e mais tarde, 7 de cada espécie pura e 2 de cada espécie impura. Mas, por se considerar este exemplo um caso de contradição? Claro que não. O fato de ser aconselhado a tomar um casal de cada espécie, o que não passava de uma regra geral porventura, poderá impedir que se sigam outras instruções relativas aos animais impuros? No caso da esposa de Abraão, a quem o marido negou, não parece tratar-se de uma narração em duplicado do mesmo acontecimento, ou até mesmo triplicado, se considerando a intervenção de Isaac em Gênesis 26:11, mas sim de vários acontecimentos. Quanto à esposa de Abraão em Gênesis 20:13, é possível que se trate de um ardil empregado, não só por Abraão, mas também por Isaac. Bom, é frequente imaginar-se também duas versões diferentes da narração relativa à ida de José para o Egito. Segundo uma, José foi vendido pelos irmãos a uma caravana de de ismaelitas. Segundo outras, eram medianitas os que levaram para o Egito. Mas quem não vê que se trata de uma falsa interpretação desse texto bíblico, o leitor imparcial facilmente descobrirá que mercadores midianitas em trânsitos retiraram Jacó do poço onde os irmãos o tinham lançado. E esses é que o venderam para os ismaelitas, que por sua vez o levaram para o Egito. Assim foram eles que realizaram o que os irmãos tinham em vista. No que respeita à história das 10 pragas do Egito, os partidários da teoria dos documentos também não deixam de encontrar vestígios de descrições em duplicados bem vincadas ou por uma série de diferenças sistemáticas, mas que, na realidade, não passa de ligeiras variantes da linguagem, se atentarmos, sobretudo, aos traços característicos que se encontram tão intimamente ligados no caso da rebelião de Coré. Duas novas versões se apresentam, uma
referente à oposição dos leigos contra a autoridade civil de Moisés, chefiada por Datã e Abirã, e outra aludindo à discórdia que surgiu entre a tribo de Levi e as outras tribos sob o comando de Coré. Trata-se, todavia, de uma suposição totalmente contrária ao texto, pois não só encontramos os 3 conspiradores atuando em conjunto em Números 16, do verso 1 ao 3, onde diz que se opuseram à autoridade de Moisés e de Arão, mas também os vemos junto aos versículos de Números 16, versos 24 e 27. É de notar que, no entanto, como no que se refere ao castigo que sofreram, ou seja, de serem castigados ou de serem tragados pela terra, melhor dizendo, o texto fala de Coré, Números 16, 32, sem mencionar o destino que tiveram o restante dos conspiradores. 4. A discordância acerca de disposições legais. Bora lá. Como explicar, por exemplo, que Números 35, verso 13 e versículos seguintes se refira às leis da cidade de refúgio, enquanto Deuteronômio 19, 2, 7 não vão além de 3? Assim interrogam os nossos adversários, não sendo que no primeiro caso, as cidades se situam 3 na cidade de Canaã e 3 na Transjordânia. E como Moisés já tinha indicado, 3 cidades na Transjordânia, Deuteronômio 4, 41, 43, não admira que ordenasse a separação de outras 3 na terra de Canaã, exceto que, em face de Deuteronômio 19, verso 8 e versículos seguintes, pode supor-se que essas 3 cidades na fronteira de Canaã, mas isso em nada afeta o caso a admitir a manifesta discordância de textos. Bom, é o caso das leis relativas às grandes festas. Em conformidade com o Êxodo 23, verso 14, versículos seguintes, Êxodo 34, 22 e seguintes, Deuteronômio 16, 16, eram 3 as grandes festas de Israel, as dos pães asmos, as das semanas e as das colheitas. Mas Levítico 23, 27 e versículos seguintes menciona ainda o dia da expiação, o que leva a supor que o Código Levítico é de data posterior. Quer dizer, simplesmente que se trata de um argumento sem consistência, se lembrarmos que as leis do Êxodo e Deuteronômio apenas lembram a obrigação de todo israelita do sexo masculino obedecer diante do Senhor 3 vezes por ano. A nada é obrigado, porém, no dia da expiação. E essas são as ligeiras diferenças. 5º argumento: sacerdotes e levitas. De maior importância, a diferença nítida entre o Deuteronômio e o chamado Código Sacerdotal, no que se relaciona com os sacerdotes e os levitas. Quem segue a teoria dos documentos afirma que o Deuteronômio, não faz qualquer distinção entre essas 2 categorias. Distinção essa não só mais tarde se verificou. Não é, contudo, o que se deduz em Deuteronômio 18, pois nos versículos de Deuteronômio 18, 3 a 5, fala-se do direito dos sacerdotes a receber do povo. E de Deuteronômio 18, 6 a 8, continua: e quando vier um levita de alguma das tuas portas. Bom, essas são as nossas conclusões. Agora vamos falar de uma outra temática dentro do contexto, que é a lei mosaica, como prometido no início do nosso vídeo. Os partidários da teoria dos documentos são de opinião que o Deuteronômio foi escrito no reinado de Josias, mas se folhearmos cuidadosamente aquele livro, ficaremos surpreendidos por verificar que o narrador, numa única exceção, sem nenhuma única exceção, supõe que o povo de Israel ainda não vive em Canaã. Assentou, por exemplo, em Deuteronômio 11, 2 a 7, que se dirige aos que pessoalmente foram testemunhadas das maravilhas do Senhor, ou testemunhas, melhor dizendo, das maravilhas do Senhor. Não só no Êxodo, como na travessia no deserto. Várias são também as alusões indiretas do período mosaico. Todos os documentos históricos mencionados são anteriores à morte de Moisés. As descrições de Canaã, como terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes tu cavarás o Deuteronômio 8, 9, só se compreende antes de Israel entrar na Terra Santa, visto que o povo nunca se preocupa com os tesouros que essa terra é escondida. Além disso, Deuteronômio
contém determinações cuja prática seria impossível no tempo do rei Josias. Recordem-se, por exemplo, as medidas drásticas contra a idolatria e falsas profecias, Deuteronômio 13, verso 15, ou capítulo 13, 15. Como pensar em tais determinações numa época em que o culto aos ídolos afastava assustadoramente em Israel da presença do Senhor e a par do número de grandes falsos profetas e, inclusive, exercer a influência de espíritos, imagina? Ao examinarmos atentamente o corpo das leis do Pentateuco, não é fácil descobrirmos uma série de normas acidentais de fundo real. É o caso das frequentes alusões aos animais domésticos, como, por exemplo, ao boi, ao burro, no 10º mandamento de Êxodo, enquanto não se fazem outras referências análogas como aos campos ou à vida agrícola em geral, mas reparem-se como já se alude ao campo na transcrição em que o Deuteronômio apresenta no Decálogo, tudo ao indicar que Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã. Entre os materiais empregados na construção do tabernáculo encontra-se o linho fino, que era um produto exclusivo do Egito, pelos de cabra, utilizado apenas pelos nômades para tecerem as coberturas pretas das tendas, peles de texugo, provavelmente peles de uma vaca marinha do Mar Vermelho, que os habitantes da península do Sinai utilizavam na confecção das sandálias, e finalmente madeira de chitim, uma espécie de acácia do Egito e da península do Sinai. Repare-se que no caso do Templo de Salomão não foi utilizada aquela madeira de chitim, mas apenas madeira de cedro, abeto ou oliveira. Quanto aos materiais empregados na confecção do incenso, citam-se ônicas, que era uma espécie de caramujo frequente no Mar Vermelho e cuja concha, depois de queimada, produzia um aroma agudo e penetrante. São numerosas as referências às pedras preciosas não existentes na Palestina, mas muitas delas encontram-se com frequência no Egito ou nas vizinhanças do Mar Vermelho e na península do Sinai. O linho entrelaçado para as cortinas do tabernáculo lembra-nos ainda o Egito e seus hábeis artífices. Bom, quanto às listas dos animais puros e impuros, é de notar-se que, embora muitos se encontram tanto na Palestina quanto no Egito e na península do Sinai, todavia abundam com mais frequência no Egito. O porco, por exemplo, é o próprio das regiões úmidas. O milhano aparece mais na zona do Nilo e nas margens do Mar Vermelho. O pelicano frequenta os lagos egípcios, por fim o pavonício, ou a polpa, que é geralmente comum, né? É sem dúvida uma ave essencialmente africana. No que se refere à cabra montês, ou caburça, de Deuteronômio 14:5, e que não aparece na lista de Levítico 11. Parece tratar-se do argali oriental, espécie de carneiro selvagem proveniente da Ásia Menor, da Transcá. Olha o nome dessa palavra, gente, da Transcacácia, ou da Pérsia, pois nunca do Egito pode explicar a presença desse animal no Código Deuteronômico. Basta lembrar que este livro foi publicado na terra de Moabe. Em conclusão, todas as práticas de idolatrias mencionadas na lei só se observam na Fenícia e em Canaã. Deuses de metal fundido, imagens esculpidas, colunas sagradas, terrível costume de fazer passar as crianças pelo fogo, são práticas da religião de Canaã, que recentes escavações vieram a confirmar. Quanto ao costume de sacrificar aos demônios, Levítico 17:7, trata-se de uma velha superstição que supunha o deserto infestado por legiões de demônios transformados em bodes. Autoridata, muito mais se poderia dizer, mas o que ficou exposto é suficiente para demonstrar que a lei não supõe diferentes épocas de história de Israel, mas uma só, a de Moisés. É a própria Bíblia a reclamá-lo. Por várias vezes Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, mas não em sentido figurado como noutros códigos antigos do Oriente, por exemplo, no famoso Código de Hammurabi. O Senhor entregou realmente ao seu povo a pessoa de Moisés, a lei,
que deveria ser escrito. Êxodo 24:4, Êxodo 34:27, Deuteronômio 31:9, 24, abrangendo a coleção completa de todas as ordens emanadas do Senhor. É natural que o legislador queira que as suas leis sejam escritas. Moisés, porém, foi mais longe e não se limitou a escrever as leis. Êxodo 17:14, o Senhor ordenava-lhe: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. De que se tratava? De registrar o crime de Amaleque e o castigo de Deus que lhe infligira, juntamente com o acontecimento histórico que deu origem àquele crime, ou seja, o assalto de Amaleque às posições dos filhos de Israel. Quanto ao itinerário de número 32, ou 33, verso 2, melhor dizendo, é muito possível que Moisés não só anotasse as diferentes localidades por onde os israelitas passassem, mas também os principais acontecimentos que tiverem lugar durante a viagem. Tendo tudo isso educado na corte egípcia, Moisés sabia muito bem que os acontecimentos importantes devem registrar dia a dia, tal qual faziam os escribas do Egito. Fala-se ainda de um cântico de Moisés que escrevera e ensinara aos filhos de Israel, Deuteronômio 31, verso 22, e que vem registrado em Deuteronômio 32, verso 1 ao 43. No que respeita à história pré-mosaica, não há dúvida que o autor teve que recorrer a documentos escritos já existentes, a servirem de fontes às diferentes genealogias, como as que vai de Adão a Noé. Este é o livro da geração de Adão, Gênesis 5. O uso da palavra livro implica, sem dúvida, que esta genealogia deve ter sido extraída do documento escrito cujo título podia ser aquele que passou a ser introduzido em Gênesis. Gênesis 14 deve basear-se também do antigo documento. O fato de Abraão ser cognominado o hebreu dá a entender que o documento deve ter origem não israelita. Também não é provável que até o tempo de Moisés toda a história da humanidade antediluviana e dos patriarcas se tenha mantido através da tradição oral. O mais certo é que os relatos desses tempos primitivos fizeram parte dos tesouros que Israel levavam consigo quando saíram do Egito. E em mais do que o caso, há vestígio de ligeiras alterações ao texto original, como na transcrição da morte de Moisés e na introdução de nomes e localidades externas para auxiliar o leitor a identificar as do texto sagrado, como Dan, em Gênesis 14:14, Ramsés, em Êxodo 1:11. Tomando em considerações esses fatos, apresentam-se duas hipóteses sobre a questão da autoria do Pentateuco. Para uns, é Moisés o seu autor, embora tenha que se admitir leves modificações na transição ou transcrição e na tradução, ou até um dos dois adiantamentos, como no caso da morte de Moisés. Aliás, evidente, os 5 livros, os 5 livros, foram, pois, escritos e coordenados pelo próprio Moisés. Outros admitem um compilador muito posterior. Talvez dos últimos tempos da monarquia, que se aproveitou da literatura mosaica e de outros materiais anteriores. Seja como for, uma coisa certa é que, em qualquer dos casos, há de se admitir a inspiração divina nestes livros que fazem parte da Bíblia e constituem para nós uma mensagem divina. Eu aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração.